Shalom Adonai, a paz do Senhor, povo de Deus. Seja muito bem-vindo a mais uma aula de teologia. E hoje é História da Igreja, lição 4. Pessoal, nós temos aprendido nessa matéria, História da Igreja, assuntos maravilhosos. Nós aprendemos desde a história da igreja, lá em Atos 2, até os dias atuais. E hoje o assunto é como o Evangelho chegou na América Latina e principalmente no Brasil. Tudo que eu vou falar está aqui nesse livro, tá bom? Se você tem esse livro em casa, abre na lição 4. Se você não tem, entre em contato comigo para você adquirir os teus livros de teologia. Tá aqui, pessoal, ó. 20 livros é o curso básico. Teologia, Cristologia, Pneumatologia, ó, tá aqui, ó. 20 livros é o curso básico e 40 livros é o bacharel em teologia. E se você já fez o bacharel, você pode fazer o seu mestrado, ó. É um curso grande, bom e bonito, ó. Tá bom, pessoal? Se você já comprou os livros, você pode adquirir o teu anel. O anel de formatura de teologia, a letra alfa e o ômega, original, banhada a ouro. Se você comprar os livros, você ganha de presente a carteirinha de aluno, o histórico e o diploma. Pessoal, o curso é à distância, online, mas a formatura é presencial aqui em São Paulo, capital. Você vai vir, eu vou te entregar pessoalmente a carteirinha, seu diploma, canudo, vai tirar uma foto assim do lado do pastor Josiel Saraiva, que honra. Seja bem-vindo, pessoal, na formatura, tá bom? Adquire agora mesmo seus livros e me chama no WhatsApp. Vamos para a matéria, História da Igreja. Como que a igreja chegou aqui no Brasil, hein? Esse é o assunto de hoje. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre como o Evangelho se expandiu para o mundo. Câmeras, mostra aqui, ó. A lição 4, América Latina, ó. Tudo isso aqui vai ser lido, pessoal, para vocês, ó. Tudo que eu estou mostrando aqui está nesse livro aqui, ó. Tá? História da Igreja. Tudo bem? Então, a história da igreja, nós vimos nas aulas passadas que começou lá em Atos capítulo 2. Jesus preparou a igreja, o Espírito Santo inaugurou a igreja no dia de Pentecostes, isso estava registrado no livro de Atos capítulo 2. Depois os apóstolos pregaram, Pedro pregou, uma multidão de 3.000 almas aceitou Jesus. Depois Paulo levou o evangelho para quase todo mundo daquela época, na Ásia. Paulo pregou na Espanha, Itália, Roma e na Grécia, muitos países vizinhos a Israel. Depois desses evangelhos pregar, ele foi para Roma. De Roma também expandiu para a Inglaterra, para as Américas, certo, pessoal? Para a Suécia, os missionários da Suécia foram para a América, para os Estados Unidos, na Rua Azusa, Los Angeles. Lá foram batizados com o Espírito Santo e eles foram direcionados por Deus para vir para o Brasil, para pregar o Evangelho aqui no Brasil. Então, como o Evangelho chegou na América Latina? Nos anos de 1860. Olha, pessoal, nas aulas passadas eu falei sobre as primeiras igrejas depois da Reforma, porque a primeira igreja que surgiu no mundo foi a Igreja de Jesus Cristo. Está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. 120 pessoas estavam no dia da inauguração da igreja. Depois o evangelho explodiu para Roma, Itália, França, Inglaterra. Mas quando que chegou aqui no México? O evangelho chegou no México, na capital da República do México, 1860.
E as primeiras igrejas a surgirem depois da Reforma, isso é Martinho Lutero, foi Igreja Luterana, 1500 e pouco. Igreja Wesleyana, que vem de John Wesley. Igreja Anglicana, que vem da Inglaterra, 1500 e um pouquinho, que saíram da Igreja Católica. Igreja Batista, também na Inglaterra. Igreja Presbiteriana. Tem muitas igrejas, ó. Igreja Luterana, Igreja Presbiteriana, Igreja Anglicana, Igreja Batista. Aí depois de tudo, surge a Assembleia de Deus. Quando que a Assembleia de Deus surge no Brasil? 18 de junho de 1911. A Assembleia de Deus nasce no Brasil. E o nome primitivo não era Assembleia de Deus. Quando Daniel Berg e Gunnar Vigre vieram das Américas, dos Estados Unidos, para o Brasil, eles fundaram aqui, 18 de junho de 1911, a igreja chamada Missão Apostólica da Fé. Só no ano de 1918 que mudou o nome para Assembleia de Deus. Tudo isso que eu estou falando, não estou falando de mim mesmo, estou falando da história. Está no livro, esse livro saiu de outros livros. Então, pastor Josiel, o senhor está falando do achismo? Eu não falo nada achismo, eu conto tudo que está na história, tá bom? Então, 18 de junho de 1911 nasceu a Igreja Missão Apostólica da Fé, que em 1918 mudou para o nome Assembleia de Deus, aonde se deu a fundação da Assembleia de Deus aqui no Brasil. Belém do Pará. Belém é a cidade, Pará é o estado. Lá perto da Ilha de Marajó, que tanto fala na internet. Mas o evangelho chegou aqui na América Latina por volta do ano 1800. Antes disso, estava a Igreja Católica predominando. Quando que a Igreja Católica chega no Brasil? Junto com os fundadores. Na abertura do Brasil, 21 de abril, 22 de abril de 1500, o padre José de Anchieta fez uma missa, colocou uma cruz e fez uma missa. A Igreja Católica foi praticamente ela que descobriu o Brasil. Pedro Álvares Cabral era católico, só que o vice de Pedro Álvares Cabral era judeu. Mas quem descobriu o Brasil realmente foi a Igreja Católica de Portugal. Entendeu, pessoal? Aí aqui as primeiras igrejas a surgir no Brasil, primeira igreja a surgir no Brasil, Igreja Católica Apostólica Romana. Depois, Igreja Anglicana. Depois, Presbiteriana. Depois, Batista. Depois, Igreja Wesleyana. Depois, Igreja Congregação Cristã no Brasil. Para vocês que não sabem, pessoal, eu sou da Assembleia de Deus, mas eu vou ser realista aqui. É o que conta na história, tá? A Igreja Congregação Cristã no Brasil, ela é um ano mais velha do que a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus nasceu 18 de junho de 1911. A Congregação Cristã nasceu em 1910. Portanto, a Igreja Congregação Cristã no Brasil é um ano mais velha do que a Assembleia de Deus aqui no Brasil. E está nesses livros aqui, ó. Está tudo aqui. Tá bom, pessoal? Aí a Assembleia de Deus nasce no Brasil, a primeira igreja pentecostal do Brasil foi a Assembleia de Deus. Dela se originou a Deus e Amor, Igreja Batista, as outras igrejas pentecostais. As igrejas pentecostais, todas elas, sem exceção, saíram da Assembleia de Deus. Porque a primeira igreja a falar em língua estranha, cura, expulsão de demônio, aqui no Brasil, foi a Assembleia de Deus.
Então, todas as outras igrejas que creem em batismo com o Espírito Santo, expulsão de demônio, cura, profecia e revelação, saíram da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus foi para Portugal, para as Américas, Estados Unidos, depois vieram para o Brasil. A origem do desenvolvimento da Assembleia de Deus. O Concílio Geral das Assembleias de Deus da América do Norte surgiu como resultado do movimento religioso que teve início no presente século. Então, o que expandiu, ajudou a expandir as Assembleias de Deus no Brasil foi a Convenção Geral, que é a sigla CGADB. CGADB significa o quê? Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Aqui no Brasil nós temos 3 convenções gerais. Aliás, tem várias, mas especificamente das Assembleias de Deus, as maiores e pioneiras. Primeira convenção geral foi 1931, Cícero Canuto de Lima, a escola dele que eu estudei. Eu estudei teologia lá na sede da Assembleia de Deus do Ministério do Belém, aqui em São Paulo, capital. Então, o Cícero Canuto de Lima é o nome da escola primitiva que eu estudei, teologia. E foi ele um dos fundadores da CGADB. Em 1931, nasceu a primeira convenção das Assembleias de Deus no Brasil, chamada CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Depois surgiu a CONAMAD, Convenção das Assembleias de Deus, Ministério do Madureira, do pastor Manuel Ferreira, lá do Brás. E depois surge a Convenção do Belém do Pará, através do pastor Samuel Câmara, que eu conheço pessoalmente, já almocei com o filho dele, Felipe Câmara, e ele é o fundador da Convenção Geral da Assembleia de Deus do Brasil. É a CADB, Convenção das Assembleias de Deus no Brasil. Portanto, nós temos 3 grandes convenções aqui no Brasil: CGADB, CONAMAD e CADB. O resto tem outras convenções, mas elas são pequenas, são paralelas. As convenções oficiais das Assembleias de Deus são 3: a CGADB, a CONAMAD e a CADB. A CGADB é o Ministério do Belém, o nosso ministério, eu faço parte da CGADB, e também a CONAMAD, que é a Assembleia de Deus do Brás, do Samuel Ferreira, do Manuel Ferreira. A Convenção das Igrejas do Madureira dá o nome de CONAMAD. E a Assembleia de Deus do Norte, Nordeste, é a CADB, Convenção das Assembleias de Deus no Brasil. Entendeu, pessoal? Agora vamos falar um pouquinho da Assembleia de Deus no Brasil. Câmeras, mostra aqui. Pessoal, eu vou puxar aqui na internet os 2 homens que fundaram a Assembleia de Deus no Brasil. Tá bom? Espera só um pouquinho que eu vou puxar aqui o nome dos 2 homens que fundaram a Assembleia de Deus no Brasil. Pronto, já achei, tá aqui, ó. Câmeras, eu vou mostrar agora para vocês os 2 homens que fundaram a Assembleia de Deus no Brasil, tá bom? Vem cá. Pronto, pessoal, esses 2 homens aí, ó. Tá aí. Tá aí. Esses 2 homens. Deixa eu ver se eu vejo uma imagem maior e melhor. Olha aí, esses 2 homens são os fundadores. Esse aqui é o Daniel Berg. Esse aqui é o Gunnar Vigre, olha lá o nome. 18 de junho, a Assembleia de Deus faz 100 anos. Tá, na verdade faz mais de 100 anos. Então, é esses 2 aqui. Deixa eu ver uma foto melhor. Daniel Berg, Gunnar Vigre. Tá aí. Deixa eu ver se tem umas fotos maiores melhor.
Aí, pessoal, Daniel Berg e Gunnar Wigre, 18 de junho de 1911, nasce a Assembleia de Deus. Tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês. Olha aí. Resumo da Assembleia de Deus. Esses dois homens aí, ó. Resumo da Assembleia de Deus no Brasil. Olha o nome deles aqui, ó. Eu vou colocar destaque. Ó, Daniel Berg e Gunnar Wigre. Daniel Berg, Gunnar Wigre. Tá bom? Então, 18 de junho, ó, vou contar a história para vocês de Daniel Berg, esses dois homens que eu mostrei para vocês. Eles estavam na Suécia, eles eram jovens, por volta de 20 anos de idade, 20 e poucos anos, e eles, segundo o que eu estudei, eles foram procurar serviço para trabalhar lá nos Estados Unidos. Os dois eram crentes, pertenciam à Suécia. A Suécia, viu? O Brasil chegou ao Evangelho, a Assembleia de Deus, foi dois suécios. Esses dois missionários, Daniel Berg e Gunnar Wigre, era da Suécia. Os dois missionários que estavam na Suécia foram para os Estados Unidos procurar emprego. Chegou lá, eles foram no culto da Rua Azusa, em Los Angeles, Estados Unidos. Nesse culto foi maravilhoso. Deus batizou eles com o Espírito Santo. Não só eles dois, mas todos que estavam presentes foram batizados. Daniel Berg e Gunnar Wigre foi batizado com o Espírito Santo, tiveram visão, profetizaram, Deus falou com ele, não só eles, todos que estavam ali. Pessoal, o grande avivamento da Rua Azusa, você tem que ler e pesquisar. Coloca na internet aí no YouTube, o avivamento da Rua Azusa. Foi lá que nasceu os pioneiros das Assembleias de Deus no Brasil. Foi lá que nasceu esse negócio de pular, falar língua estranha, revelação. Bem que antes já tinha, mas não era tão popular. O que se popularizou o Pentecoste foi 1904, 1906, em Los Angeles, Estados Unidos. Aí em 1910 eles vieram para o Brasil. Ah, tem um detalhe, viu? Daniel Berg e Gunnar Wigre fundou a Assembleia de Deus em 1911, com o nome Missão Apostólica da Fé, só no ano de 1918 que muda o nome para Assembleia de Deus, e Daniel Berg e Gunnar Wigre chega no Brasil de navio em 1910. Primeiro, a história, eles foram cheios do Espírito Santo, lá na Rua Azusa, nos Estados Unidos, Los Angeles. Aí Deus falou para eles assim em profecia: meus filhos, vocês dois, Daniel Berg e Gunnar Wigre, vocês vão pregar o Evangelho no Pará. Aí a profecia acabou. Um olhou para o outro. Deus usou essa pessoa falando que nós vamos pregar o Evangelho no Pará. Que isso, Pará? Aí o outro, opa, tive uma ideia, vamos olhar no mapa. O Pará é um estado do Brasil. Aí Deus, é aqui mesmo para vocês ir. Vamos arrumar as malas, Daniel Berg e Gunnar Wigre, vamos para o Brasil, que Deus mandou pregar o Evangelho no Pará. Pará é o estado brasileiro. Aí eles pegaram o navio, vieram lá dos Estados Unidos, que naquele tempo não tinha avião. Eu vi até um pregador dizendo que Daniel Berg e Gunnar Wigre chegou no Brasil, dos Estados Unidos, para fundar a Assembleia de Deus de avião. Eu falei para ele, meu amigo, o avião foi fundado em 1930. Quando Daniel Berg chegou no Brasil, nem avião existia. Então ele se confundiu na mensagem. Daniel Berg e Gunnar Wigre saem lá dos Los Angeles, do avivamento, falando língua estranha, visão, orando, cheio do Espírito Santo. Eles vêm de barco, de navio, para o Brasil. Em que ano? 1910. 1910, sim. Eles fundaram a Assembleia de Deus só um ano depois. Então eles vêm lá das Américas para o Brasil de navio, fica meses e anos aí na embarcação que é longe, não tinha avião, vieram de barco, chegaram aqui no Brasil e tinha uma igreja batista. Aí eles, oi, Pai do Senhor, meu irmão, é batista, pastor lá, Pai do Senhor,
Nós viemos das Américas para conhecer o Brasil, pregar o Evangelho. E aqui nós vemos uma igreja batista. Eu posso cultuar hoje à noite? Pode, seja bem-vindo. Aí terminou o culto. Ô pastor da igreja batista, eu e esse amigo aqui, Daniel Bergo Navigre, viemos dos Estados Unidos, não temos onde morar. Deus mandou pregar aqui, não tem casa, não tem parente, não tem dinheiro, não tem nada. Você pode nos hospedar? Aí o pastor, posso. Lembrei, debaixo da igreja tem um porão e lá está livre. Vocês podem dormir lá à vontade, fica lá, mora lá. Aí os dois, beleza, já temos onde morar. Agora falta o trabalho. Aí Daniel Berg trabalha de dia e o outro prega de noite. Daniel Berg faz o curso para aprender português, que eles falavam inglês. Você estuda português, chega em casa, passa para mim. Beleza. Foi fazer o curso de português, chegava em casa, ele passava o português para o amigo dele, Gunavigre. Os dois aprenderam a falar o português. Pronto, agora está liberado. Está vendo por que demorou um ano? Eles chegaram no Brasil, até fundar a Assembleia de Deus, demorou um ano. Por quê? Eles teve que aprender a língua, aprender a trabalhar, ter dinheiro, se estabilizar, para começar a fundar a igreja que Deus mandou. Então, o pastor da igreja batista hospedou eles trabalharam, eles moraram lá, e eles estavam frequentando o culto da igreja batista. Só que por eles ser pentecostais, falar em língua estranha lá, Deus batizou ele lá na América com uma língua estranha, eles vieram orando língua estranha, e dentro do culto da igreja batista eles falavam língua estranha. Aí o pastor da igreja batista estranhou. Que é isso, rapaz? Esses dois homens aí que você está hospedando lá embaixo, está falando uma língua estranha? Aí o pastor falou, rapaz, o que é essas línguas aí que você está falando aí? Não, é língua estranha que Deus me batizou lá em Los Angeles, na Rua Azusa, nos Estados Unidos. Ele foi contar a história e o pastor da igreja batista falou, não creio nisso aí não. Língua estranha, batismo com o Espírito Santo, não creio não. Aí gerou uma certa confusão na mente dos irmãos da igreja batista durante o culto. Que o pastor da igreja batista estava dirigindo o culto, cheio de irmão, e os dois aqui, pá, terra, pá, língua estranha. Aí os irmãos vendo e falou, pastor, o que é aquela língua ali que os irmãos estão falando? Eles estão falando uma língua aí que nem sabem, estão ficando doidos. Aí eles ficaram meio confusos, nossa, será que são língua besteira ou são língua de Deus? Aí a irmã Juscelina que Albuquerque, é uma velhinha da época de Daniel Berg, a dirigente lá do ciclo de oração da igreja batista, Daniel Berg, você e Gunavigre está falando umas línguas aí, que língua é essa? O pastor falou que é besteira. Não é besteira não, é Deus que batizou com o Espírito Santo, nós lá nos Estados Unidos, nós viemos para o Brasil para trazer essa novidade. É de Deus mesmo? É. Então faz o seguinte, eu vou levantar 4 horas da manhã para me orar. Se for de Deus, Deus me batiza com o Espírito Santo e fala essa língua aí que vocês estão falando, tá bom? Tá bom. Daniel Berg Gunavig levanta 4 horas da manhã para interceder pela irmã Juscelina que Albuquerque, a primeira dirigente do ciclo de oração da Assembleia de Deus no Brasil. Aí a irmãzinha da igreja batista levantou, 4 horas da manhã. Senhor Jesus, o Senhor batizou Daniel Berg Gunavig com o teu Espírito Santo, então me batiza. Se essa língua é de Deus, então eu quero falar também. Pá, na hora, meu irmão, pra quê? Pá, tá, pá. A velhinha começou a falar a língua estranha. Pá, tá. Aí Daniel Berg depois no outro dia, e aí? Orou 4 horas da manhã? Orei, e é verdade, ele me batizou com o Espírito Santo, estou falando língua estranha até agora. Eita glória. Aí a irmãzinha já não é mais 2 dentro do culto da igreja batista, é 3 falando língua estranha. Pá, tá, terra, manto. Já é 3. O pastor, acho que vou mandar esses caras embora, porque de ver eles parar, ele está multiplicando. Aí daqui a pouco 3, 4, 5, 6, 7, 8, deu 19.
Aí o pastor, rapaz, o que vocês estão fazendo aqui no culto? Não, Deus está batizando nós com o Espírito Santo pela oração do Daniel Berg Gunavigre. Aí o pastor da igreja batista, atenção, reunião na igreja. Reunião. Pessoal, quem estiver falando em língua estranha aí, em outra língua, do Daniel Berg Gunavigre, que é batizado com o Espírito Santo, que é lá dos Estados Unidos, pode cair fora da nossa igreja. Pode cair fora. Vão abrir a igreja de vocês, sai fora. Vai ficar comigo somente quem não fala língua estranha. Aí Daniel Berg foi embora com 19 membros da igreja batista que agora já estava batizado com o Espírito Santo, falando em língua estranha. Aí eles arrumaram tipo um barracão, sabe aquela barraca de circo? Fizeram uma tenda grandona, um barracão, e começaram a adorar a Deus lá, orar lá, fazer culto lá. Pessoal, nós não temos igreja, nós somos pobres, vamos fazer uma tenda, um barracão aqui para orar, buscar o batismo com o Espírito Santo e pregar aqui. Aí fizeram uma tenda, um barracão e começaram a cultuar ali. Ali nasceu a Assembleia de Deus naquele barracão. Ali já era 18 de junho de 1911. Nesse intervalo aí, da chegada dele até a abertura da igreja, deu um ano. Então, 18 de junho de 1911, nasce a Assembleia de Deus do Belém do Pará. Os dois fundadores, Daniel Berg e Gunavigre, começaram a Assembleia de Deus com 19 pessoas. Apenas 19 pessoas. Que eram batizados com o Espírito Santo da Igreja Batista. Que esses membros saíram de lá, que o pastor expulsou eles, porque eles foram batizados, estavam falando língua estranha, e o pastor da igreja batista não aceitou isso. Aí aquele barracão cresceu, veio muita gente. 1911 eles mudam o nome, porque não abriu com o nome Assembleia de Deus. Abriu o nome com Igreja Missão Apostólica da Fé. Aí em 1911 Deus usou alguém lá e falou, vamos mudar o nome Missão Apostólica da Fé para o nome Assembleia de Deus. Beleza, todo mundo concordou na reunião, mudaram o nome em 1918 para o nome Assembleia de Deus. Tá bom? Então o nome primitivo da Assembleia de Deus era Igreja Missão Apostólica da Fé, que os dois fundadores fundaram, 18 de junho de 1911, Missão Apostólica da Fé. Aí em 1918 mudaram o nome para Assembleia de Deus. Fizeram reunião e todos concordaram. Tá bom, pessoal? Então a Assembleia de Deus nasceu no Belém do Pará. Agora eu vou mostrar a primeira igreja que eles abriram lá em Belém do Pará. Vamos lá? Olha lá, ali é a primeira igreja. Ó. Esse aqui é o primeiro templo Deixa eu subir um pouquinho mais. Esse aqui é o primeiro templo. Olha lá, ó. Primeiro templo da Assembleia de Deus, inaugurado em 8 de 11, 1914. Olha aí, pessoal. 1911 eles fundam a igreja, em 1914 já tem um templo. Primeiro templo da Assembleia de Deus, inaugurado 8 de 11 de 1914. Esse aqui é o primeiro. Agora eu vou mostrar o segundo templo. Aí o segundo templo está aí, ó. Aqui, ó. Já tem muitos membros, muitos crentes aqui na porta da igreja, ó. Segundo templo da Assembleia de Deus em Belém do Pará. Essa aí, ó. Aí depois nasce as convenções das Assembleias de Deus, CGADB. CGADB, Convenção Geral da Assembleia de Deus no Brasil. Aí o evangelho nasceu lá em Belém do Pará, do Belém do Pará foram para o resto do Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Aí cresceu, meu irmão, aí cresceu. Nasceu lá, os missionários vieram para o Belém do Pará, do Belém do Pará eles vieram para São Paulo, de São Paulo para o Rio de Janeiro, entendeu? Então, tá aí, a CONAMAD é a convenção lá do Rio de Janeiro, a Assembleia de Deus do Badureira. A CGADB está aqui em São Paulo com o pastor José Wellington do Belémzinho. E a CADB está lá no Belém do Pará com Samuel Câmara, que é meu amigo, e o Felipe Câmara também, que é meu amigo.
Aí fundou a Assembleia de Deus em vários estados, foram crescendo. Você sabia que todas as igrejas estavam ligadas lá no Belém do Pará? Belém do Pará é a igreja mãe. Tem muita gente que é ingrato. Ah, Belém do Pará, a igreja mãe, nasceu lá. Você não nasceu na casa da tua mãe? A criança nasce na casa da mãe, sai, casa, tem filho, mas esquece da casa da mãe. A casa da mãe da Assembleia de Deus é a Belém do Pará. A primeira igreja da Assembleia de Deus no Brasil é Belém do Pará. Aí São Paulo, que estava ligado lá no Belém do Pará, desligou e ficou com a autonomia do estado de São Paulo. O Rio de Janeiro estava ligado com São Paulo, a Assembleia de Deus do Rio de Janeiro estava ligado, eles cortaram para você cuida de São Paulo, você cuida do Rio, você cuida do Pará, você cuida de Minas, você cuida do Maranhão. Eles dividiram em estado. Cada pastor administrava uma Assembleia de Deus no seu estado. Só que ele se reunia de 4 em 4 anos para a Convenção Geral. CGADB, Convenção Geral Assembleia de Deus do Brasil. De 4 em 4 anos ele se reunia para tratar assunto de doutrina, inovação. Eu participei de 2 dessas grandes reuniões. Uma delas foi lá no Espírito Santo em Vitória e a outra foi lá em Brasília. Eu participei de 2 convenções geral das Assembleias de Deus no Brasil. Tá bom, pessoal? Então essa é a história das Assembleias de Deus no Brasil. Se você quer entender com mais clareza, que não deu tempo para me explicar tudo, compra o livro, tá bom? História da Igreja. Você tem que comprar os 20 livros do básico, 20 livros do básico, 40 livros do bacharel, seu anel, seu livro de mestrado, tá bom? Tirar uma foto comigo aqui com seu diploma, ó pessoal. Tirar uma foto aqui na escola ó, comigo é um privilégio, tá bom? Meus irmãos, que Deus abençoe, Shalom Adonai. A próxima aula é História do Povo Hebreu. Amanhã, História do Povo Hebreu. Não perca. Vou filmar aqui a primeira igreja, o primeiro templo da Assembleia de Deus, 1914. Eu vou colocar aqui na internet para vocês, tá bom? Só um momento. Olha aí, pessoal, consegui aqui as imagens das primeiras igrejas lá em Belém do Pará. Ó, câmeras. Olha, ó. Esse aqui foi o primeiro templo, ó. Esse aqui é o primeiro templo. Esse aqui é o segundo templo. Ó, esse aqui é o primeiro. Aqui o primeiro também está aqui, ó. Aqui eu acho que já é o segundo e é o terceiro já, ó. Mas tudo isso aí. Olha aí, pessoal, como começou a Assembleia de Deus, ó. Ó, aqueles barracos que eu falei, ó, como que era a Assembleia de Deus bem antigamente, ó. Deixa eu puxar mais aqui. Olha aí, pessoal, a Assembleia de Deus antigamente era bem simples, ó. Ó, era barracão, ó. Bem simples mesmo, ó. Isso aí tudo é os primeiros tempos, primeiro, segundo, terceiro tempo da Assembleia de Deus aqui no Brasil. Tá bom, pessoal? Aí a janela, aqui é os canudos, os diplomas, aqui é a minha mesa que eu dou aula, aqui é os livros, aqui é o livro de mestrado, aqui é o anel, aí é onde eu dou aula para o Brasil e para o mundo. Aqui é mais salas, lá embaixo é o corredor, vocês vêm para cá, aperta o interfone número 5, pega os seus livros. Tá bom? Olha o canudo aqui, pessoal. Quando se forma, pega esse canudo, ó. Entendeu? O anel, ó. O anel tá aí. Quem quiser anel, tá cheio de anel aí, ó. Essa caixinha tá cheia de anel. Aqui é os livros. Entendeu? Quem quiser os livros, quem quiser abrir uma escola própria,
Quem quiser abrir uma sala de aula na sua igreja, eu mando esses livros. Quem quiser comprar os livros, tem livro de estoque aqui, tá bom? Aqui é eu. Você fala direto comigo, ó.